Antes da humanidade existir, já havia um plano. Este vídeo revela uma visão profunda sobre a origem, o propósito e a evolução da humanidade dentro de um plano cósmico maior. Assista com a mente aberta, porque entender o começo muda tudo. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fascinante, vindo de uma cosmologia bem detalhada, a ideia dos adões planetários. A primeira coisa a entender, segundo a fonte que estamos analisando, é que não estamos falando de um único casal. Não, estamos falando de uma ordem inteira de seres com uma missão muito, mas muito específica, dar um empurrão, um verdadeiro upgrade biológico e cultural em civilizações de mundos em desenvolvimento. Parece complexo, né? Mas vamos desvendar isso passo a passo. E toda essa história começa com uma pergunta fundamental. O que acontece quando um mundo por si só chega ao seu limite evolutivo? De acordo com esse texto, é exatamente aí que um novo capítulo se inicia. Esse momento é o gatilho, o sinal cósmico para que esses seres extraordinários entrem em cena e comecem a sua missão. O texto os chama literalmente de elevadores biológicos cósmicos. Eles são considerados a segunda grande dádiva a um mundo em evolução, chegando depois de uma outra figura importante, o príncipe planetário. A chegada deles acontece justamente quando a humanidade primitiva alcança um ponto em que, sozinha, simplesmente não consegue mais progredir, não consegue dar o próximo salto evolutivo. E aqui tem um ponto que muda tudo. Quando ouvimos Adão e Eva, a mente vai direto para uma história específica, certo? Mas, segundo essa fonte, Adão e Eva não é um nome próprio, é um título. Pensa como presidente ou rei. É a designação para essa ordem de seres em cada planeta que os recebe. Eles são um presente material de uma entidade superior, o Filho Criador, e a missão deles, bom, especialmente em mundos que já passaram por alguma rebelião, essa missão é descrita como sendo extremamente perigosa. Ok, mas quem são esses seres? Qual a natureza deles? É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Eles não são seres puramente espirituais, como anjos, mas também não são mortais comuns, como as raças de um planeta. Eles existem num estado intermediário, sabe? Funcionando como uma verdadeira ponte entre o mundo físico, material, e o mundo espiritual. Oficialmente, o texto os define como filhos e filhas materiais, uma ordem única de seres criados com um propósito muito claro: serem elevadores físicos. O que isso quer dizer? Que a própria biologia deles é a ferramenta para a missão. É o que permite que eles interajam, vivam e, eventualmente, se misturem com as raças que vieram ajudar. E a descrição da aparência deles é bem vívida. O texto diz que os seus corpos brilham com um halo de luz radiante de tonalidade violeta. Isso não é só um detalhe poético.